Se existe um lado bom na eleição do Lula, tal qual com Dilma, é a quantidade de pessoas abrindo os olhos e descobrindo que o Estado é o verdadeiro inimigo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Silk Road Brasileiro, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A maioria das pessoas sabe que Lula foi eleito com mentiras, entrevistas psicografadas e passagens de pano da mídia. Porém, o público jovem, aquele que era muito novo para lembrar do governo Lula em 2022, foi facilmente enganado por uma mistura de ódio artificial com sentimentalismo barato. Contudo, nem Bolsonaro conseguiu acabar com o mito do Lula estadista, como o próprio Lula está fazendo. E vamos mostrar a seguir que na metade do governo, ele já conseguiu destruir completamente as narrativas criadas em volta dele. Mito número 1. Meio ambiente. Bolsonaro foi acusado durante o governo inteiro de cometer desmatamento ilegal, favorecer o agro com pesticidas, queimar a Amazônia e o Pantanal. Lembra das pessoas falando que a fumaça chegou em São Paulo? Da moça que se pintou com a girafa? Do Leonardo DiCaprio e dos atores globais cantando musiquinha? Então, Lula fez aquele show na posse, colocou a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente e quebrou o recorde de queimadas na Amazônia. E por muito, foi tão vergonhoso que o INPE tirou os dados do site por um bom tempo. Parabéns aos envolvidos. Houve também as queimadas em Rondônia, que reduziram bastante a qualidade do ar. Mas o governo não ficou só olhando, ele foi lá e aumentou os impostos em painéis solares. Mito número 2. Diplomacia. Bolsonaro também foi acusado de ser isolacionista em relação à política internacional. Vamos ver como Lula está se saindo. Durante a campanha, defendeu os ditadores Maduro e Ortega, mas foi ajudado pelo TSE, que proibiu a associação de seu nome aos ditadores sanguinários. Logo no começo do mandato, Lula deixou atracar no Brasil um navio de guerra do Irã, criando um mal-estar com os Estados Unidos. Em seguida, durante o clímax na guerra da Rússia com a Ucrânia, onde ocorriam ameaças nucleares, ele defendeu a Rússia com frases absurdas, como se a Ucrânia pudesse parar com a guerra caso quisesse, criando um problema com todos os países europeus. Foi vaiado em Portugal e, por ter se negado a fornecer munição para a Ucrânia, a Alemanha embargou a venda dos blindados brasileiros. Pouco tempo depois, o jornal francês Libération chamou o jumento de 9 cascos de decepção e falso amigo. Calma que ainda não terminamos. Em outubro, ele saiu em defesa dos terroristas do Hamas, que invadiram Israel, e com isso, conseguiu ser o primeiro presidente do Brasil a se tornar uma persona non grata. Não era para ser surpresa seu amor por ditaduras e terroristas. Quem lembra da ajuda que Lula deu a Cesare Battisti? O apoio que o PT dá aos guerrilheiros de Cuba, tendo ex-guerrilheiros dentro do próprio partido? Enfim, nesse meio tempo, se aproximou da ditadura chinesa, convidou várias outras ditaduras e regimes teocráticos para entrarem no BRICS, numa espécie de afronta aos Estados Unidos, como se esse exército de mendigos fosse ter alguma relevância econômica ou monetária. Tentou fazer interferência da eleição argentina e fracassou. Defendeu Pedro Castillo, que mais tarde tentou dar um golpe de Estado no Peru, e pouco tempo depois foi colocado contra a parede quando enviou um embaixador para validar a posse de Maduro, após a comprovada fraude e golpe de Estado, sendo criticado por líderes da própria esquerda nacional e internacional, como Boric, presidente do Chile. Para finalizar esse tema, simplesmente chamou o atual presidente dos Estados Unidos, a maior e mais importante democracia do mundo, de nazista. Mito número 3. Yanomamis. Bolsonaro foi acusado por vários políticos e influencers patéticos de estar causando genocídio no povo indígena. Pois bem, as mortes dos Yanomamis com Lula aumentaram, e ele inclusive parou de divulgar os dados, ferindo a lei da transparência. Mito número 4. Sigilo de 100 anos, amigo no STF e picanha. Bom, esse mito é autoexplicativo. Lula disse em campanha que acabaria com o sigilo imposto por Bolsonaro. Porém, não só ele não acabou, como turbinou o sigilo. Também disse no debate que era retrocesso indicar um amigo ao STF. E logo depois, indicou seu próprio advogado, Zanin. E por último, mas não menos importante nesse tema, a picanha com a cervejinha que tiveram altas absurdas no preço, chegando até 25%, fazendo o governo até cogitar mudar as regras na validade para ver se o preço cai. Até o ovo, que era refúgio proteico dos mais pobres, que sonhavam com a picanha, aumentou cerca de 50%. Mito número 5. Minorias e programas sociais. No governo do amor, o assassinato de LGBTs cresceu 42% em 2023 e em 2024 cresceu mais 13%.
Para o pessoal do Nordeste que ajudou a eleger ele, Lula cortou a Operação Carro-Pipa e deixou 1,2 milhão de pessoas sem água. Também cortou o Bolsa Família, benefícios do INSS e auxílio de pessoas com deficiência. Fez bloqueios bilionários na saúde e educação, além de cortar bolsas de estudo. E, como já era previsto, aumentou absurdamente o número de invasões de terras pelos terroristas do MST. Basicamente, ele sacaneou todos os otários que subiram a rampa com ele. Mito número 6. Lula seria melhor na pandemia. Se o que temos agora servir de indícios para que seria o governo Lula durante a pandemia, isso significa que escapamos de uma tragédia maior ainda. Logo no começo do governo, aconteceu a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, a qual o governo federal até hoje não fez nada além de promessas vazias. Foi incapaz de ajudar as pessoas e ainda usou a mídia para perseguir quem estava se arriscando para ajudar o próximo. Como se não fosse o bastante, houve recorde de casos e recorde de mortes por dengue durante o governo. Agora fica a pergunta: se Lula não é capaz de controlar a dengue, que é uma doença conhecida, ele seria capaz de lidar com a Covid ou optaria por censura e ocultação de dados, como tem feito? Mito número 7. A economia de Lula. Muitos falam que Lula fez o Brasil crescer nos seus primeiros mandatos, e muitos outros quiseram se enganar para o Lula 3. Porém, o socialismo, antes de te deixar com fome, te humilha, e como já dizia o sábio, o que não tem como dar certo, uma hora dará errado. Quando Lula venceu as eleições, o dólar estava na faixa de R$ 4,80, a Selic em 14% e inflação dentro da meta. Sua primeira medida foi passar a PEC de transição, que permitia gastar dinheiro para supostamente corrigir políticas de Bolsonaro. Pouco tempo depois, ele substitui o teto de gastos com a aprovação do calabouço fiscal, e começam a surgir notícias de que Lula dilmou. Pois bem, Lula criou 40 ministérios, viajou com a esbanja, aparelhou as estatais e conseguiu torrar R$ 1 trilhão nesse meio tempo. E sabe-se lá como, criou um rombo maior do que o da pandemia. A dívida pública estourou, a taxa de juros que tinha perspectiva de cair para 9% mal chegou em 11% e começou a subir de novo, pressionando mais ainda a dívida. O dólar passou de R$ 6, forçando o governo a vender reservas, a bolsa despencou, as estatais deram prejuízo recorde, ninguém quer comprar os títulos do governo e a inflação fugiu da meta. A solução de Lula para esse problema? Colocar Márcio Pockmann no IBGE, criar ou aumentar um imposto novo a cada 15 dias e tentar censurar a internet com o pretexto de fake news, enquanto mente todo dia sobre os mais variados temas com a ajuda de uma imprensa prostituída. Os seus eleitores sequer podem reclamar que foram enganados, pois Lula escondeu seu plano de governo durante a campanha. Ele se negou até a dizer quem iria indicar nos ministérios para não perder voto, e agora sabemos o porquê. Além de não ter plano de governo, seus ministros parecem a carreta furacão, numa mistura de incompetentes, corruptos, loteamento do centrão e postes que só estão ali para cumprir a cota de representatividade, para ele não perder a narrativa com as minorias que são sua massa de manobra. Enfim, quantas vezes ele foi à missa após a eleição? Obrigado pela audiência! Este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!